E um dia, fazendo uma reportagem para o New York Times, uma reportagem interessante, bastante denunciadora, ele vai falar sobre as condições de trabalho muito ruins de alguns adolescentes, jovens trabalhadores, adolescentes mesmo, em plantações de cacau lá na Costa do Marfim. E ele vai até ali e percebe o dia a dia, o cotidiano daqueles adolescentes e as condições terríveis que eles estavam sendo submetidos para trabalhar naquelas plantações de cacau. E ele, como um bom jornalista, vai querer escrever a história sobre, especialmente, um daqueles adolescentes, cujo nome era Youssouf Maleh. Por que escolher uma pessoa? Porque a história, quando ela tem um nome, ela pra gente, para muitos de nós, ela se torna uma história, além de mais verídica, a gente se identifica mais quando a gente vê, não a história dos plantadores lá de cacau, mas a história de Youssouf Maleh. Só que a história de Youssouf Maleh era uma história interessante. Só que a história de outros adolescentes eram bastante interessantes também. Então o que ele fez? Não contou nenhuma mentira. Ele resolveu juntar as histórias de vários reais, de diversos adolescentes que trabalhavam naquela escravidão tão ruim, e colocou e disse que tudo aquilo que aconteceu com esse adolescente, na verdade, aconteceu com o Youssouf Maleh. Ele juntou várias pessoas num personagem, várias histórias verdadeiras num personagem, numa pessoa, para que a história pudesse ser mais dramática. E imagina, ninguém vai um dia descobrir que eu fiz isso. Plantação de cacau, lá na Costa do Marfim. Um homem que estava trabalhando, fazendo essa reportagem para o New York Times, enfim, um homem que já trabalhou na Time, um homem que já trabalhou na National Geographic, dizendo assim, na verdade, isso não é bem uma mentira. São várias verdades contadas juntas, colocadas numa só pessoa. Deve ter pensado assim o Michael Finkel. Quem é que vai apurar essa história? Porque ela é tão boa de acreditar, que às vezes tem isso, ela é tão gostosa de acreditar, tão interessante, tão denunciadora, e fazendo tanto bem, que ninguém um dia vai querer apurar se isso é verdade ou mentira. Pois é. Mas um dia apuraram. Tanto é que a gente está contando essa história aqui. Um dia descobriram que o que aconteceu não foi, na verdade, com Youssouf Maleh, mas ele fez juntando várias histórias numa só personagem, e a partir daquele momento, ele perde toda a sua credibilidade. Não é isso que se espera de um jornalista? De que ele conte ou que ele relate a verdade, ainda que ele fale de 5, 10, 15 personagens, 15 pessoas ali, 15 histórias, mas não que ele junte essas histórias e coloque numa só pessoa. A credibilidade daquele homem foi por água abaixo. Um vacilo, gente. Um erro. Uma mentira. E toda aquela carreira do Michael Finkel estava indo por água abaixo. Você já parou para pensar que as coisas são um pouco assim? Uma escolha ruim. Um tropeço, uma olhada a mais, uma olhada a menos, uma clicada, uma palavra a mais, um silêncio pode destruir as coisas maravilhosas que a gente tem hoje. Uma noite pode acabar com o seu casamento. Um comentário pode acabar com a sua amizade. Um tropeço no seu trabalho pode acabar com a sua carreira. E quando falo dessas realidades, não quero dizer que elas aconteceram de fato da noite para o dia. O que acontece são processos que um dia vão gerar um comentário, que um dia vão gerar uma noite, que um dia vão gerar um tropeço. Esses processos vão acontecendo, mas às vezes é uma decisão que vai gerar todas essas consequências ruins, onde a gente bota tudo a perder, tudo a perder. Às vezes não é isso, um dia, minha casa foi assaltada, porque no dia que eu esqueci de trancar. Pensando nisso tudo, a gente começa a perceber a fragilidade das coisas que a gente tem.
fragilidade das nossas relações, a fragilidade da nossa constância, a fragilidade do chão em que a gente se coloca, se por acaso nós obedecermos a um convite sedutor. E claro que o convite sedutor, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma questão sexual, que está incluído também, mas outros convites sedutores, que as coisas erradas nos chamam para fazer e que um só aceite, um só sim, pode colocar tudo abaixo. E a minha pergunta para você é, depois de um erro assim, dá para começar de novo? Deixa eu contar a história de um homem que errou dessa maneira. A história de Davi. E, obviamente, a história, se você já tem um conhecimento bíblico, algum tempo de igreja, você já deve saber a que história eu estou me referindo: Davi, Batseba e Natã. Guarde esses três personagens, os mais famosos aqui na história. Davi, o mais famoso rei de Israel, desde sempre até hoje, continua sendo aquele que foi mais lembrado, aquele que é mais referenciado pelo povo de Israel. No reino dele, o reinado de Israel prosperou. É isso que se espera de um rei, se expandiu. Davi fez conquistas, realizou conquistas, claro, sempre em nome do Senhor, mas realizou conquistas e o reino foi crescendo, crescendo como nunca. Tanto é que o reinado de Davi foi sempre esperado, sempre exaltado e colocado. Ai, que saudade desse tempo. Ele deu início à construção também de uma grande obra, que foi o templo de Israel. Deu início à construção, ele não a fez de fato, quem fez foi seu filho Salomão, mas a idealização disso tudo foi no reinado de Davi, também lembrado por isso, e a importância do templo para um povo extremamente religioso, como é o povo de Israel, é fundamental. Lembrança daquele templo, no reinado do nosso querido rei Davi. O homem estava com moral, gente. Era um rei famoso, era um rei admirado, era um homem que andava com Deus. Até que um dia, ou como diz a Bíblia, uma tarde, Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do Palácio Real. E do terraço ele viu uma mulher que tomava banho. Ela era muito bonita. 2 Samuel 11:2. E ele olhando, numa tarde, ele viu aquela pessoa, aquela figura, e Davi manda chamar. E vem deitar com o rei, que não é um pedido, vindo do rei, é uma ordem. E Batseba, essa moça, muito bonita, como a Bíblia descreve, era uma mulher casada. E ela engravida, para você que não conhece a história, e Davi, querendo esconder o seu erro, dizer, o que eu vou fazer? Ele manda chamar o marido da mulher. Ele diz o seguinte para ele: Urias, vai para tua casa e procura descansar. E assim que Urias saiu do palácio real, foi-lhe mandado um presente do rei. Qual é a insinuação aqui de Davi? Ele manda, descobrindo que a esposa de Urias tinha engravidado dele mesmo, de Davi, ele manda chamar o marido e fala assim: meu querido, você não precisa trabalhar, um homem do exército, não precisa trabalhar essa semana não, ou essa noite não, fica tranquilo, vai para sua casa descansar. E foi mandado um presente para ele. Eu fico imaginando que presente que Davi mandou para Urias, né? Que era uma coisa para dizer assim, meu querido, você não está entendendo o recado? O presente vai explicar o que você tem que fazer nessa noite. Fica aí para você ver o que seria esse presente que a Bíblia nos conta. O que ele queria? Que obviamente resolveu o problema dele, que ele se deitasse, a esposa, né, Batseba com Urias, ele se deitasse, ela a partir daquele dia ela engravidasse, ou dissesse que engravidou de Urias, né, porque ela estava grávida de fato de Davi, pronto. O problema na cabeça de Davi estava resolvido, na cabeça de Davi, importante isso. A mulher estava grávida, não haveria nenhum tipo de escândalo, resolvido o problema. Batseba está grávida de Urias, Batseba não está grávida de Davi, não tinha ratinho na época, exame de DNA, nada disso, ninguém ia saber de quem era o filho. Mas ele não contava, Davi, com um fato da fidelidade de Urias ao seu rei. Mas Urias dormiu à porta do palácio real com todos os servos do seu senhor e não foi para casa.
Ele dormiu ali na porta e dá explicação. Urias dá explicação para a atitude dele. Eu estou lendo aqui esse texto da Bíblia. Urias respondeu a Davi: a arca, as tropas de Israel e de Judá estão em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao relento. O exército todo está do lado de fora. Está todo mundo ali. Como é que eu iria, ele fala, como eu iria para casa comer e beber e deitar-me com a minha mulher? A parte que mais dói, e assim disse Urias: por tua vida, Davi, e por tua honra, não farei isso. Davi vai ver e vai perceber que não tem jeito de resolver isso. E aí ele coloca ele numa posição dentro da guerra, onde ele tinha absoluta certeza de que ele iria morrer, de que Urias iria morrer. Sim, Davi mandou matar Urias. Na verdade, gente, sim, Davi matou Urias. Não com uma arma, mas com uma caneta poderosa, ou uma ordem poderosa, que fez com que ele estivesse no lugar onde ele certamente morreria, para que a consciência de Davi, naquele momento, ficasse absolutamente apaziguada. O problema está resolvido. E a Bíblia nos dá sinais de que, de fato, até esse momento, não tinha nenhum arrependimento da parte de Davi. Sabe qual é o sinal que eu acho mais interessante? Porque ele, nessa história toda, ele não trabalhou sozinho. Ele tinha um cúmplice chamado Joabe. E depois que Urias morre, ele diz o seguinte, ele manda dizer para ele: não te preocupes com isso, pois a espada tanto devora este como aquele. Continua o ataque à cidade até derrotá-la. E mandou o mensageiro: encoraja Joabe assim. Como quem diz, olha, isso aí foi uma causalidade da guerra. Pessoas, guerra é assim mesmo, morre qualquer um. Manda o mensageiro dizer isso para Joabe, para a consciência de Joabe ficar tranquila. Na verdade, a coisa aconteceu porque tinha que acontecer. Na coisa, isso faz parte das fatalidades, das causalidades da guerra. Deixa a coisa aí, fica tranquilo, Joabe. Nada aconteceu, não foi culpa nossa, a gente não tem sangue nas nossas mãos. Ele manda dizer isso para Joabe porque certamente era aquilo que estava no coração, a desculpa que Davi afirmava para ele mesmo para justificar o assassinato que ele havia cometido quando ele manda matar ou quando ele mata. Vamos botar a responsabilidade no lugar certo. Mas tem um olhar diferente nessa história, que não é o olhar de Joabe, que não é o olhar de Davi, que não é o olhar de Urias, que não é o olhar de Batseba, é o olhar do Senhor, quando a Bíblia diz: mas isso que Davi fez desagradou ao Senhor. Pequeno versículo, a pequena parte de um versículo que mostra a profundidade das coisas, que de fato você pode esconder isso de Urias, pode esconder isso de Batseba se ele conseguisse, pode esconder isso de qualquer pessoa, de qualquer conselheiro, de qualquer sacerdote, de qualquer religioso da época, da sociedade, do reinado, mas existe alguém que estava ali olhando que disse: eu não me agrado disso. Versículo 27, 2 Samuel 12, mas isso que Davi fez desagradou o Senhor. E aí, meu querido, aí que o bicho pega. Porque o nosso Deus é amor, mas Deus também é justiça. E aí Deus, para tratar do coração de Davi, envia um profeta seu, um mensageiro seu, para conversar com Davi, para confrontar Davi. Mas é interessante nessa história, você que conhece vai relembrá-la, e você que não conhece vai conhecê-la pela primeira vez, de que Natan não chega e fala assim: olha, Davi, eu vim aqui da parte de Deus dizer que você errou. Natan faz as coisas de uma maneira diferente, inusitada. Ele conta uma história. Davi, quero te contar uma história. Que bom, Natan. Havia na cidade 2 homens, Davi. Um homem rico e um homem pobre. E o rico era rico mesmo. Tinha um monte de gado, um monte de ovelha, um monte de bens, tinha tudo, tudo, tudo. E o pobre, tadinho, pobrezinho, só tinha uma cordeirinha. Olha a descrição de Natan, que ele comprara e criara, em que sua casa crescera, junto com seus filhos. Cordeirinha querida, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha essa cordeirinha como filha.
Natan vai colocar, não é só a questão dele ter uma cordeirinha, mas o afeto, o carinho. Essa cordeirinha era um animalzinho de estimação, aquele bichinho que realmente a pessoa tem em casa, que praticamente trata como filho. Aí um dia chega um viajante, um peregrino, até a casa do homem rico. E era um costume muito clássico daquela época, muito comum daquela época, que as pessoas abrissem de fato as portas da sua casa e pudessem funcionar como se fosse um hotel, uma passagem, um ponto de passagem, uma hospedaria para aqueles visitantes daquela época, para os viajantes daquela época, os forasteiros, os estrangeiros. E ele chega na casa do homem rico, que tinha um monte de gado, que tinha um monte de ovelha, que tinha um monte de cordeiro, que tinha um monte de tudo. E aí ele olha, o homem rico olha para sua esposa e fala assim, não vou dar do meu gado, não. Não vou dar minha ovelhinha, não. Não vou dar das minhas ovelhinhas, não vou dar das minhas cordeirinhos, não. Sabe o que eu vou fazer? Um homem que tem muito dinheiro. Eu vou para a casa daquele homem pobre, que só tem uma cordeirinha, que tinha ela como filha, e vou pegar esta cordeirinha para matar ela, a única que ele tem, e eu tendo um monte, para dar para o meu viajante. E Natan conta essa história para Davi, quase como pedindo assim, Davi, o que você faria, enfim, se esse caso chegasse até você como juiz dessa história? E a Bíblia conta que Davi, quando ouviu essa história, ficou absolutamente revoltado, ao ponto de dizer, assim como o Senhor vive, o homem que fez isso deve ser morto. E ele deve restituir 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem compaixão. Assim era a ordem do rei para Natan. Pega esse cara aí, que acha que é macho, mata ele, mas antes de morrer, ele restitui o preço 4 vezes mais, porque não teve compaixão nenhuma. Crime hediondo. E aí Natan diz a famosa frase, você acha isso mesmo, Davi? Esse homem é tu. Esse homem é tu, você agiu assim. Talvez as realidades sejam outras, os nomes sejam outros, mas a verdade é que você agiu da igual forma. Tendo tanto, roubou e tomou aquele que tinha uma só. E Deus diz para Davi através de Natan, agora a espada jamais se afastará da tua família. Da tua própria família trarei o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e darei ao teu próximo, e ele se deitará com as tuas mulheres à luz do dia. O filho que te nasceu certamente morrerá. Palavras duras de escutar. A questão da família, dos filhos que vão morrer. E naquele instante, é que Davi cai em si. E ele percebe que não era só um pequeno mal que ele havia feito, mas um pequeno mal para si, para o seu reino, para a família de Batseba, para Urias, que havia falecido, para todo mundo, porque ele cometeu foi só somente um erro. E tempos depois ele escreve o que realmente estava acontecendo com seu coração. Quando ele recebe do profeta Natan essa confrontação, e ele escreveu isso no Salmo 51, que eu quero convidar você para abrir. Se você precisa de uma Bíblia, só levanta a sua mão, a gente vai te dar a Bíblia onde você está, a gente usa nessa versão, a revista atualizada século 21, ela já está com um marcador aí, já no Salmo 51, são realmente quase sempre os mais fáceis de serem achados pela centralidade que eles estão ali na Bíblia, só você abrir no meio que você abre no Salmo, mas está aí, Salmo 51, quando Davi escreve o seguinte, confissão de pecado e súplica por perdão ao regente de coro, Salmo de Davi, quando o profeta Natan o procurou, depois do pecado com Batseba. E ele vai dizer assim para Deus, ó Deus, te compadece de mim, segundo o teu amor. Apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente,
e fiz o que é mal diante dos teus olhos, por isso tua sentença é justa e o teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Renova em mim o espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito obediente. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, e pecadores se converterão a ti. Ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Senhor, abre meus lábios, e minha boca proclamará o teu louvor. Pois não tens prazer em sacrifícios, e não te agrada de holocaustos, do contrário, eu os ofereceria a ti. Um sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Confissão verdadeira. E é isso que me chama a atenção naquilo que Davi fala para Deus. Que a primeira coisa é uma confissão honesta. Sabe como é que a gente destaca aí essa confissão honesta? Especialmente aí nesses primeiros 4 ou 5 versículos. É com o pronome possessivo. As minhas transgressões, a minha iniquidade, o meu pecado. E depois ele repete, as minhas transgressões, o meu pecado, assumindo, Senhor, pequei contra ti, Senhor, fiz o que é mal diante dos teus olhos. Isso é uma confissão honesta. Porque você lembra como é que estava antes? A história de Joabe. Primeiro, né, que ele vai, Davi tenta fazer errado uma vez, tem tempo para pensar, mandei Batseba dormir com Urias, ou Urias dormir com Batseba, aquela coisa não dá certo, ele tem tempo de arquitetar depois o mal de novo para que ele pudesse morrer. Depois ainda manda para Joabe, confortando o coração, dizendo assim, isso faz parte aí da vida, é fatalidade, é causalidade. Esse era o coração de Davi. Quando de repente muda de uma maneira radical, onde não é mais, deixa isso para lá, isso faz parte da vida. Se eu pudesse fazer, eu faria de novo, como ele fez, tentou uma vez, de um jeito não conseguiu e tentou outra vez. Não, agora são os meus pecados, eu entendi. É a minha transgressão, é o meu erro, eu pequei contra ti. Naquele momento, antes disso tudo, de escrever o Salmo 51, antes de Natan confrontá-lo, Davi certamente achava que ele tinha suas razões. Porque não é assim que nós fazemos, muitas vezes, diante dos nossos pecados, diante dos nossos erros, nós temos as nossas razões. Apresentamos para nós, para os outros, e às vezes até para Deus inconscientemente, os nossos motivos que achamos que são muito convincentes. No meu caso é um pouco diferente. A gente sempre coloca como uma exceção. Eu sei que é assim, mas do jeito que eu fiz, tinha um motivo, era bem para o reino, foi isso, já pensou se a notícia saísse? Davi podia pensar isso, então era melhor resolver dessa maneira, em vez de confrontar na cruz, como deve ser feito. E a grande verdade é que quando a gente apresenta as nossas razões, e apresenta os nossos motivos, e se auto-justifica, nós estamos mais uma vez mostrando o nosso coração, o nosso espírito vaidoso, arrogante, auto-justificativo, porque não é assim que as coisas são. Claro que vale a pena a gente lembrar do primeiro confronto na história a respeito do pecado, que foi quando Adão pecou. E o que ele disse? Você conhece essa história, Gênesis capítulo 3, Adão desobedece a Deus, ele erra, mas de quem é a culpa? Disse o homem,
Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Foi ela. O que você fez, Adão? O que você fez de errado? Ah, Senhor. Olha só, são duas culpas aqui atribuídas. Já reparou? Foi o Senhor, Deus, que me deu esta mulher para fazer o que eu fiz. Não é só a culpa que ele não foi. A culpa não é só que ele coloca na mulher, ou em Eva, como a gente costuma dizer muito. Ele coloca a culpa em Deus, que mandou o raio da Eva para fazer com que ele comesse aquela maçã que não é maçã. Culpa nos dois. E a gente vive nesse tempo onde a responsabilização dos nossos atos diante do próximo e diante de Deus, cada vez isso passa mais longe. Deixou de ser uma virtude tão bonita que a gente chamava, né? Nos tempos dos cavaleiros. Esse homem tem hombridade. Esta mulher tem hombridade, coragem, responsabilidade, fibra, assume o que faz. Isso não é uma virtude. E hoje em dia não é uma desresponsabilização meio do Éden mesmo. Senhor, a mulher que tu me deste, eu não tenho nada a ver com isso. Tem uma pichação que corre no Rio de Janeiro, eu achei ela tão interessante, que para mim mostra muito isso. Não sei quantos já viram, tem muito jardim botânico. Já viu? Eu acho isso sensacional. Não fui eu. Você lembrou da contradição que é o negócio? Que é para mostrar justamente isso, né? Tem uma pichação e o cara escreve, ó, gente, não fui eu que fiz isso. Eu acho sensacional, é bem paradoxal, mas mostra um pouquinho desse nosso espírito hoje. Cara, mas tá feito. Não, mas não fui eu, você não vê o que está escrito? E a gente sempre se desresponsabilizando das coisas. Passa longe. Obrigado, Giovanni, pode tirar. Mas o que tira ele desse lugar de não fui eu para o meu pecado e para a minha transgressão? O que acontece nesse ínterim? E aí que eu chamo da graça desnudadora de Deus. E muitas vezes Deus precisa fazer isso com a gente mesmo, deixar a gente nu, pelado. E você sabe por que eu gosto dessa ideia, gente? A ideia dessa graça desnudadora de Deus? Porque é quase que um sonho antigo que a gente tem, não é? De um dia a gente vai chegar ao nosso trabalho, sonho mesmo. Não é sonho de aspiração, sonho de dormida. Um dia a gente vai chegar no trabalho e todo mundo vai estar rindo da gente porque a gente está pelado. Ou que a gente vai chegar no colégio, né? E a gente esqueceu a roupa. Ih, caramba, vim aqui nua. E imagina se você um dia realmente fizesse isso. E assim, mas chegando num contexto onde as pessoas te conhecem. Não é num contexto onde você nunca mais vai aparecer. Imagina que um dia que você chega no seu trabalho, você esqueceu a sua roupa e você ficou nu. Porque o problema é que no dia seguinte você vai ter que voltar ao seu trabalho. Você não vai pedir demissão, ainda mais hoje no Brasil, porque você voltou, não sei, cara, isso tranquilo. No colégio, na faculdade, é uma vergonha esse sonho enorme, porque deixa a gente como a gente é. Sem resposta, inclusive. Não há nada que fazer, a não ser voltar para casa cheio de vergonha e depois humilhado no dia seguinte falar, gente, desculpa. E eu acho que esse sentimento, que muitas vezes reflete nesses sonhos que a gente tem, ele tem muito a ver com isso que Deus quer provocar em nós quando a gente erra. Ou quando a gente resiste em confessar o nosso pecado. Muitas vezes a gente poderia fazer isso de uma maneira mais tranquila, mas a gente resiste e Deus parece que vai, então eu vou te desnudar. Vou acurrar você de uma maneira que você não possa mais dar desculpas, simplesmente vai dizer assim, é verdade. Uma pessoa nu, no meio do trabalho, não tem que falar, gente. Só dizer, vou para casa, depois eu volto, desculpa. E a graça de Deus faz isso com a gente. E ele vai continuar a confissão dizendo, olha, e o meu pecado, eu sou assim, a graça desnuda, mostra quem ele é, e diz assim, o meu pecado está sempre diante de mim, é uma digital. Um homem que talvez se achasse no meio das suas conquistas poderosas, no meio do seu reinado, no meio dos seus grandes feitos, ele muda a chave e ele começa a perceber, não é bem assim, o meu pecado está diante de mim.
ele vai adquirindo, depois mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a sabedoria. E no versículo 5 ele faz uma constatação muito forte disso. Eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Constatação de Davi não é de que ele era mais esse rei poderoso, e era assim de fato um grande líder, mais frágil, porque uma tarde era capaz de derrubar a sua credibilidade. Uma tarde, um erro, sua credibilidade foi toda por água abaixo. Onde eu vou, o meu pecado está diante de mim, agora eu percebo. Eu pensando se Davi fosse evangélico, hoje em dia, e ele pudesse fazer essa transição que eu acho uma transição de muita maturidade que a gente faz, que para mim é a transição do Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus ele vai explicar para as pessoas a profundidade ou como de fato o nosso pecado está diante de nós. Ele vai dizer, existem coisas externas e existem coisas internas. E o fato de você não fazer as coisas não quer dizer que você não seja um pecador. Ele vai dar vários exemplos disso. Ele vai dizer, ouviste o que foi dito? Não matarás, por exemplo. Aí a pessoa tinha essa consciência, poxa, eu nunca matei. Como eu sou cristão. Como eu amo a Deus. Como eu sou maravilhoso. Como realmente o meu pecado não está diante de mim. Aí Jesus desnuda a sua audiência, aqueles que estavam ouvindo ali, os discípulos e todos os ouvintes, e vai assim, mas todas as vezes que você, de alguma maneira, proferir uma palavra ruim para a pessoa do seu lado, para a pessoa do seu lado é ótimo, né? Para as pessoas... Lembrei daquela história, diga para o seu irmão que está aí do seu lado. Proibido aqui na igreja, você sabe disso. Então você proferiu uma palavra ruim, você na verdade cometeu um assassinato. Como assim? Peraí, porque na verdade o que Jesus está falando é da fonte. É da fonte. Talvez você não tenha cometido esse ato, não tenha saído daqui dessa fonte e ido cometer esse ato aqui que é o assassinato. Mas a verdade é que essa fonte ela existe. O desejo existe, a vontade existe de matar, de adulterar, de mentir, proferir o falso testemunho e tantas outras coisas que Jesus vai dizendo ali, Jesus vai desnudando, não adianta. Aí quando você começa a ler o Sermão do Monte, muito baseado nisso aqui, ou nessa realidade que Davi está colocando diante dele, você percebe, é verdade, o meu pecado está sempre diante de mim. Talvez eu não cometa atos externos, mas dentro de mim eu percebo quanta coisa errada eu tenho. E aí a constatação é essa, eu nasci na iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu. A gente chama isso do nosso pecado original. Famosa frase já repetida aqui tantas vezes, eu não sou pecador porque eu peco porque eu sou pecador. Não é um ato que eu faço que me faz um pecador, é porque eu tenho uma fonte ruim dentro de mim, do meu coração, o meu famoso defeito de fábrica, que faz com que aquilo que eu queira fazer eu não quero, eu não faço, e aquilo que eu não queira fazer conscientemente, isso eu acabo fazendo. E esse sempre foi para a gente um problema fundamental na nossa percepção. No fundo, a gente tem que concluir, nós não somos bons. Se olhar para os atos externos, aí sim, tem muita gente boa. Mas é só a gente olhar para os intuitos do nosso coração que a gente vai ter que repetir como Davi. Em pecado me concebeu a minha mãe, eu nasci na iniquidade, o meu pecado está sempre diante de mim. Tem muita coisa que eu não consigo me livrar, aliás, a maioria. Não na base da ação, mas na base do desejo. E por isso que Deus mandou Jesus. Porque Ele sabe, quando a gente fala de pecado, o pecado aponta para a graça. Mas a graça, sem passar pelo problema do pecado, ela fica vazia. O perdão fica vazio. Perdão do quê? Precisa saber o tamanho do nosso problema, que é o problema de Davi. Nascemos assim. Em pecado nos concebeu nossa mãe. E isso causou um rompimento da nossa relação com Deus. E o homem não pode fazer nada para resolver isso. Mas Deus, por amor a nós, por querendo resolver esse problema, querendo nos aproximar, querendo nos chamar de filhos, e querendo que nós o chamássemos de pai, para que essa relação fosse refeita, mas impossibilitada por causa do nosso pecado, da nossa distância, separação, rompimento com Deus, Deus mandou Jesus para resolver o maior problema da humanidade, que é o seu distanciamento de Deus. E o que Deus fez? Olha, para que esse homem seja perdoado, ele precisa receber um sacrifício puro, o sacrifício de Jesus.
Ele precisa que os pecados dele possam ir para alguém que possa ser inocente e possa morrer pelos seus erros, possa morrer pelos seus pecados. E é isso que Deus faz. Tira os nossos pecados, nós culpados, e coloca sobre um inocente, Jesus Cristo. E no momento que a gente crê, ele morre pelos nossos pecados, paga a nossa dívida. E no momento que nós cremos nessa realidade, é crer. Os nossos pecados são perdoados, nós somos reconciliados com Deus e podemos chamar Deus de nosso Pai. Essa é a grande notícia do Evangelho, que se você ainda não acreditou, ainda não se entregou a Cristo, ainda não foi reconciliado com Deus, ainda não entendeu isso do Evangelho, o convite da graça hoje para você é: receba Cristo, creia em Cristo Jesus, creia na cruz, em Cristo Jesus que morreu para te reconciliar com o Pai, e seja salvo e desfrute agora de uma nova vida. Esse é o convite de Deus. E um aspecto interessante nessa caminhada de Davi é que ele percebe isso tudo, percebe do perdão, e além de ser perdoado, com consciência disso, sofrendo as consequências, mas a gente percebe que não é só não é só fui perdoado e ficou zerado. O coração dele começa a ser transformado, para não dar aquela ideia só da penitência. Eu fiquei, o meu erro, tem sim o meu erro, mas o coração de Davi começa a ser mudado de alguns versículos, do versículo 6 para baixo. É um homem diferente, com pedidos diferentes, com coisas novas dentro de si. E ele pede: Senhor, eu quero sabedoria. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração, me ensinas a sabedoria. O comentarista Schuckel diz o seguinte: o próprio Deus trabalha na intimidade do homem, para que ele adquira sensatez e transforme o modo de ser. E parte da sensatez é descobrir e reconhecer os pecados e a condição pecadora. Muito daquilo que eu já falei aqui. Isso me dá sabedoria. Que a verdade esteja no meu íntimo e que na medida agora que eu caminhar, eu seja mais sábio, eu saiba dos meus limites, eu saiba dos meus pecados. Não foi assim que a gente cresceu muitas vezes, quando nos deparamos nos nossos erros e aprendemos com ele, quando nós deparamos na nossa fragilidade, da nossa vida pecaminosa, de que a gente era de fato, e a gente cai do cavalo, a gente cai do nosso trono, e parece que a gente volta mais sábio. Eu me achava, agora não acho mais não. Agora eu sei quando parar. Agora eu sei discernir quando é a minha voz ou a voz de Deus. Agora eu sei discernir quando sou eu ou quando minha carne fala mais alto. A maturidade nos vai nos dando isso, e muitas vezes são essas nudezes que Deus causa na gente, que faz com que a gente cresça e tenha sabedoria para discernir quem nós somos, que passos tomar, se é Deus falando, se somos nós falando, se é a minha carne, se sou eu, quem sou eu? Maturidade. Deus vai dando sabedoria para a gente, na medida da nossa caminhada. Olha a mudança dele. Senhor, me dá essa sabedoria. Senhor, me dá purificação, purifica-me com o isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. O que era o isopo? Era uma planta. As pessoas pegavam essa planta e aspergiam ali, pegavam água, aspergiam para que as pessoas tivessem, naquela época, né, lá especialmente no Antigo Testamento, fossem purificadas. Por que a purificação? Olha, por exemplo, depois você lê lá em Números 19, 18 a 19, vai falar que quando um homem alguém tocar um corpo morto, tocar um cadáver de defunto, ele precisa ser purificado. E se pegava o isopo, se colocava ali uma água e a pessoa era purificada daquilo, se sentia de fato limpa. E um outro comentarista faz um negócio interessante para dizer: purifica-me com isopo. E normalmente essa purificação era feita através de um sacerdote. Esse ritual naquela época era feito através de um sacerdote. Os comentaristas destacam: não existe mediação de um sacerdote nessa purificação, ela é direta com Deus. Eu não estou pedindo um sacerdote, eu estou pedindo o Senhor. E aí transpondo para o Novo Testamento: se o sangue de Jesus me lavar, eu não seria apenas limpinho, eu seria a pessoa mais pura que se viu, alvo mais que a neve. E esse é o escândalo da graça. Por mais que os outros te acusem, por mais que a culpa te corroa,
o perdão te faz mais puro do que qualquer um. O perdão te faz mais puro do que qualquer um. Você pode entrar na sala, como na época de Jesus era. Muitas daquelas pessoas que eram vistas como pessoas mais impuras, andando com Cristo, às vezes entravam nas sinagogas, ou entravam nas casas dos fariseus, nas casas dos líderes religiosos, cheios de vergonha, e eles no alto da sua falta de sabedoria, porque achavam que era uma coisa e não eram, condenavam, rechaçavam, diziam um monte de coisa. E para Cristo, todas aquelas prostitutas, os publicanos, pessoas que na época eram relegadas ao pior nível, eram mais alvos do que a neve. E eles poderiam dizer, nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Vocês podem me acusar, eu fui lavado pelo sangue de Cristo. A minha consciência pode me acusar, eu fui lavado pelo sangue de Cristo. O diabo pode me acusar, eu fui lavado pelo sangue de Cristo. Eu sou mais alvo do que a neve. Dos seus pecados, a palavra de Deus diz, eu não me lembrarei mais. Terceiro, Senhor, me dá a alegria da salvação. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que se regozijem os ossos que esmagastes. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com espírito obediente. O que a Bíblia diz é que até os ossos ficam felizes quando a gente se sente perdoado por Deus. Olha o que Davi vai falar aqui. Senhor, me faz voltar feliz, com júbilo, com alegria, aquela alegria do perdão, da celebração. Muitas vezes na igreja a questão do culto tem muito a ver com isso, não é, gente? Vamos ficar, não faça isso, vamos ficar de pé, vamos cantar música com mais animação e tal, fica quase, né, o Bruninho ali chamando, não tem a ver com o Bruno, com a música. Claro que muitas vezes no nosso andamento tudo tem a ver com a parte musical em si, mas o principal, a questão do foco é, Senhor, me dá alegria de abrir os meus olhos, entender que a coisa mais importante aconteceu comigo, eu fui salvo. E é isso que vai me dar júbilo, celebração, empolgação de estar na casa de Deus, empolgação de estar na presença de Deus. E Davi diz, olha, uma vez que você cai, talvez você perca isso. A gente sempre usa esse versículo para falar uma coisa importante, as pessoas não perdem a salvação, né? As ovelhas de Jesus estão nas mãos de Jesus, ninguém as tira da mão de Jesus. Uma vez salvo, salvo para sempre, acredito nisso, salvo antes da fundação do mundo, dizendo Deus quem impedirá, enfim, salvação ela vem de Deus e a boa obra que Ele começou, Ele há de completá-la. Ponto final. Eu não perco essa graça, eu não perco essa salvação, não caio dela, mas eu posso perder a alegria de pertencer a Cristo. Eu posso perder o júbilo de andar com Deus. Posso perder o júbilo de me relacionar com Ele, a celebração. Posso. E quando eu erro, aí sim, nesse sentido, a minha relação é rompida. Sim, eu continuo sendo filho. Mas de uma maneira, dentro de mim, ruim. Eu perco o júbilo, perco a alegria. Senhor, me restitui a alegria da tua salvação. Coisa boa, cair. E saber que a gente pode levantar. Coisa boa é, quando a gente cai, não cair em si, mas quando a gente cai, de saber que Deus pode nos restituir. E aí sim a palavra restituir é muito importante. A alegria da salvação, que nós um dia nos perdêssemos, a alegria de pertencer a Deus. Como é que ele voltou? O desejo de ser usado por ele. Senhor, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, os pecadores se converterão a ti. Olha como é que ele volta. A grande pergunta que a gente está querendo responder é assim, é possível voltar depois de um erro assim? Depois de a gente ter uma noite, uma tarde que seja, tudo isso, como é que ele volta? Davi diz assim, é possível voltar com uma confissão honesta, sincera diante de Deus. É possível voltar agora com mais sabedoria. É possível voltar agora com a certeza do que realmente nos purifica dos nossos pecados. É possível voltar agora já com alegria maior ainda a respeito da nossa salvação e agora com desejo maior ainda de ser usado por Ele. Porque Davi fala assim, olha, depois de tudo isso, Senhor, eu vou ensinar os teus caminhos aos transgressores. Eu vou dizer assim, olha, não vale a pena. Não vale a pena se afastar, não vale a pena uma tarde, não vale a pena uma noite.
Davi já está vislumbrando a restauração dele. Não é apenas saber a vontade de Deus, mas o desejo de passar, ensinar, anunciar essa verdade para todas as outras pessoas. A maior motivação para passar a verdade é ser confrontado por ela. Quando ela nos confronta e Deus nos destrói, na verdade Ele está nos reconstruindo. E aí a gente diz: Senhor, agora eu quero ser usado por Ti, porque uma coisa nova aconteceu na minha alma. Senhor, eu fui perdoado, quero ser usado por Ti, quero fazer a Tua obra, quero realizar o que o Senhor quer. E aí sim, não é? Esse desejo do serviço não é por causa do pastor, não é por causa da igreja, não é por causa da propaganda, é por causa do perdão. Um homem que foi liberto, uma mulher que foi liberta, ele sente a vontade de ensinar isso para todo mundo, de servir a Deus com alegria. E em último aqui, gente, um reconhecimento daquilo que de fato agrada a Deus, pois não tem prazer em sacrifícios e não te agrada de holocaustos, do contrário, eu os ofereceria a ti. O sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Aí sim, eu acho interessante que a construção de uma vida que de fato agrada a Deus. Davi está falando que talvez era um homem religioso, mas ele sai nesse momento do mero ritualismo. Traduzindo para a gente hoje: Senhor, o que te agrada não é, em primeiro lugar, ir à igreja. Senhor, o que te agrada não é cumprir as minhas obrigações eclesiásticas ou os meus ritos ditos espirituais. O que agrada é o meu coração inteiro na tua presença, fazendo a tua vontade. E aí sim eu vou te sacrificar, porque no final do versículo que você pode receber, no final do Salmo 51, ele fala a respeito do sacrifício. Naquela época se cultuava a Deus através desses sacrifícios de animais. E na verdade, quando Davi vai falar que Deus não se agrada deles, é que Deus não se agrada deles quando eles têm um sentido vazio. Quando ele vem é o sacrifício pelo sacrifício. O homem achava que era perdoado, ele era perdoado, ele achava que era perdoado quando ele ia um sacerdote, o cara lá cortava o bicho, matava o bicho, né? Os meus pecados foram transferidos para ele, pecado gera morte, mata o bicho, eu fui perdoado. Ele achava que essa mecânica trazia perdão a ele. Essa mecânica. Quando na verdade, essa mecânica era para ensinar o coração do povo de Israel e de todo mundo de que sim, morte, né, o pecado ele gera morte. E já apontando esse sistema sacrificial para quem? Para Jesus Cristo. Mas a mecânica em si não produz nada. Assim como diz assim: gente, vocês querem ser perdoados? Não façam, mas repitam comigo: Senhor, eu sou perdoado. Ponto. É o melhor modo de evangelização do mundo. Eu vou ao microfone, né? Falo assim: gente, é só repetir, mesmo que você não acredite. Senhor, eu fui perdoado. Porque vai que, né? Deus exista, fala a pessoa, vai que você já disse isso uma vez na vida. Pronto. Só falta uma palavrinha aí: intenção, arrependimento. Que é isso que Davi está dizendo. É verdade, ele olhou para aquilo que ele fez talvez um dia mandei matar um animal por nada, porque fazia parte do meu sistema de religiosidade. Um dia eu me ajoelhei por nada, porque fazia parte do meu sistema. Um dia eu confessei meus pecados, porque fazia parte do meu sistema. Mas ele fala assim: mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer um coração inteiro, fazendo sempre a tua vontade. E aí sim, o sacrifício, a igreja, no nosso caso, a oração, a confissão, tudo isso vai fazer sentido, claro, porque ele é um reflexo, ele é uma radiação de um coração inteiro na presença de Deus. Da resposta: Senhor, o que te agrada, o que é que te faz feliz? Ah, Senhor, é o meu coração. Olha quanta coisa boa pode surgir quando nós recomeçamos. Ao contrário do que o diabo ou nós mesmos tentamos dizer, a graça de Deus, ela além de nos perdoar, ela nos melhora. Além de nos perdoar, ela nos transforma. Se é possível recomeçar por causa de um erro, aos nossos olhos humanos, enorme, claro que é. Ele não é só possível, é necessário, é maravilhoso. Natan disse a Davi, Natan respondeu a ele: também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. Em 1 Crônicas 29, 28, a Bíblia diz que Davi morreu em boa velhice, com vida longa, riquezas e honra, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar.
Mas ele também sabia que mais importante do que as riquezas, do que a honra, do que o seu reinado, porque Davi depois passou muita coisa complicada, é o que ele vai dizer lá no Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Senhor, faz chover perdão e graça.